Olá, aqui é Solange Montanha e eu vou explicar para vocês um pouquinho por que a pessoa que tem gastrite, ela tem má absorção das vitaminas e os minerais, ela tem perda de peso aí no seu corpo, né? Eu encontrei muitos pacientes muito abaixo do peso mesmo, pacientes inclusive em cadeira de rodas e outros que não estavam trabalhando devido ao seu estado por causa da perda de peso, que a roupa não servia mais, tá? E também pacientes que têm alimentos mal digeridos aí nas fezes também a gente encontrou muito disso, né? Pacientes com muito estufamento, né? Arrotos. Então, por que acontece isso? Nós vamos explicar uma parte disso. Vamos começar por aqui, ó. Calcula-se aí que a microbiota intestinal ou que na microbiota intestinal existam cerca de 1000 espécies entre bactérias, fungos e arqueobactérias e vírus, tá? A quantidade de microbiota intestinal é muito maior muito maior aí ao número então de células somáticas que constituem o nosso corpo. Na microbiota encontramos mais de 100 trilhões de células. As células somáticas são aproximadamente aí 60 trilhões de células. A microbiota ela constitui acima de 60% das células que formam o nosso organismo. Os micro-organismos eles representariam aqui de 1 a 3% da massa corporal total. Para um adulto de 80 quilos, isso significa 0,8 a 2,4 quilos de bactérias. Estudos aí da metagenômica indicam que somente no intestino existem 3,3 milhões de genes, tá? 3,3 milhões de genes. Sabe o que é isso? É 150 vezes mais em comparação com 22 mil genes presentes no genoma humano. Em termos aí de seu próprio genoma, os humanos são 99,9% idênticos entre si, enquanto que a microbiota de cada indivíduo ela pode ser de 80 a 90% diferente uma da outra, o que leva muitos aí a chamar a microbiota de verdadeira impressão digital. Embora as bactérias elas sejam um componente importante da microbiota humana, vírus, fungos e arqueobactérias também são membros importantes então da comunidade com efeitos potenciais na saúde humana. Cada pessoa possui um ecossistema intestinal único e altamente dinâmico, que dependendo das interações pode resultar em má absorção. O crescimento desordenado, então, bacteriano do intestino delgado, mais aí comumente mencionado na área clínica como SIBO, né? Você deve ter escutado essa sigla. Ele ocorre quando há um aumento anormal aí, então, na população bacteriana. Muitos acreditavam que esse processo ele estaria acontecendo por as bactérias estarem migrando aí do intestino grosso, né, do cólon aí, para o intestino delgado, causando aí essa superpopulação de bactérias. Mas as pesquisas mais recentes que nós encontramos hoje estão mostrando aí estudos, né, mostrando a hipótese de que talvez existam 3 teorias principais aí para a SIBO. A primeira seria que as bactérias do cólon conseguem refluir, então migrar para o intestino delgado, subir do grosso ali, né, do cólon para o intestino delgado. E a segunda teoria, então, ela estaria relacionada aí em que as bactérias que provêm da boca, que estão na nossa boca, ou até as que se encontram no estômago, não estão sendo mortas pelo ácido clorídrico do estômago devido à supressão de ácido aí com a medicação ou pessoas que têm hipocloridria e dessa forma, então, migrando para o intestino delgado, essas bactérias causando esse desconforto todo aí nas pessoas, nos indivíduos. E a terceira hipótese seria que poderia estar relacionada aqui, então, com a função imunológica no intestino delgado, estando aí inadequada, sem conseguir eliminar, então, os agressores que estão aí chegando, permitindo a desbiose e o crescimento anormal da flora. Profissionais especializados já coletaram amostras de bactérias do jejuno, que fica lá no intestino delgado, né, no finalzinho do intestino delgado, de pacientes com flora desordenada. E eles perceberam que a baixa produção de ácido clorídrico pelos pacientes apresentavam aí bactérias semelhantes às orais, as que nós encontramos na boca, lá no jejuno, e não semelhantes à do intestino grosso ou do cólon. O que isso quer dizer? Que
Se foram encontradas bactérias semelhantes às que estavam na boca e não do intestino, então é por causa da hipocloridria, é por causa da falta de ácido aí que essas bactérias estão migrando e estão causando esse desconforto todo. A pesquisa também ela sugere que o ácido estomacal e as enzimas digestivas, então, elas desempenham aí um papel importante na morte de bactérias excessivas aí antes de entrarem no intestino delgado, que essa é uma das funções do nosso estômago, do nosso ácido clorídrico, tá? Matar bactérias, vírus, fungos que chegam aí para esta função também que o ácido clorídrico existe. A acidez estomacal, ela tem função então antimicrobiana, mas quando ocorre um bloqueio dessa acidez por um período muito grande, ou em mais de 2 meses, que geralmente os OIs da vida são prescritos aí por mais de 2 meses, essa semana mesmo eu conversava com uma paciente que ela falou assim, olha, o médico falou que eu vou tomar só por 6 meses, vou tomar esse omeprazol por 6 meses. Eu falei, nossa, né, só por 6 meses. Se vocês quiserem acompanhar o relato também, dos meus pacientes, é só vocês me seguirem lá no Instagram, que a gente tem lives toda segunda-feira com pacientes que estão tratando, que já trataram a gastrite aqui com a gente, e eles estão falando isso lá, tá? Então a gente mostra para vocês mesmo realmente como acontece aí com os pacientes, tá? Pode favorecer também aqui, então assim, vamos lá. A diminuição dessa acidez, o uso desses supressores de ácido, desses prazóis por mais de 2 meses, pode favorecer aí o supercrescimento então bacteriano, levando também o paciente a ter arrotos, inchaço, sensação de empachamento após comer, refluxo, azia e indigestão. Por quê? Quando fermenta, na fermentação, você pode inclusive induzir ali uma produção exacerbada de cândida. A fermentação vai produzir álcool etílico, tá? Que vai também machucar o seu estômago, então é uma cadeia de coisas. Então, o uso prolongado de bloqueadores de ácido clorídrico é um desses fatores que irão diminuir a absorção de vitaminas no corpo, fazendo assim com que o indivíduo não consiga absorver por completo o alimento ingerido, causando assim a perda de peso. Outro fator é que quem tem gastrite não consegue comer alimentos calóricos sem sentir dores ou desconforto, né, diminuindo a ingestão calórica, diminuindo o peso. Então, isso também influencia aí na perda de peso quando a pessoa está com gastrite. E um terceiro fator é que, por causa da dor ou medo de sentir dor, a pessoa, o indivíduo aí, ele se abstém de comer. Isso também leva à perda de peso, né? Estamos relatando aqui o que poderia trazer a perda de peso também. É por isso, então, que muitas pessoas perdem peso quando têm gastrite ou ficam desnutridas. A má absorção e má digestão dos alimentos causados pela falta de ácido e bloqueadores de ácido levam o paciente a esse quadro. Então, o que eu devo fazer agora, Solange? Eu tenho gastrite, eu estou usando esses bloqueadores, o que eu devo fazer? Muito simples, gente, tratar. Não remediar, tratar. O remédio para aliviar a sua dor, é para te ajudar na hemorragia, é para te ajudar aí no refluxo, com o esôfago machucado, um esôfago ferido, né? Uma erosão de esôfago, ou então uma erosão dentro do estômago, às vezes também o remédio é necessário, mas você precisa tratar o que causou a sua gastrite, tá? Então você precisa ver se foi algum alimento, se foi algum remédio, se é alguma alergia ou se é do sistema nervoso. Você tem que descobrir a causa da sua gastrite. E, gente, eu volto a repetir, não existe cura, não existe viver sem gastrite tomando remédio. Tá? O remédio, o próprio nome já diz, para que ele serve? Ele remedia. Tá? Então, eu já falei, você tem uma erosão no esôfago, você tem uma úlcera, né? Você tem uma erosão no estômago, o médico vai te passar um remédio. Você está com uma queimação, uma pangastrite, uma gastrite inatematosa, o médico vai passar um remédio para aliviar a sua dor, para o ácido não machucar você. Mas esse remédio não pode ser usado por muito tempo. Nesse período, você precisa tratar. Eu tenho pacientes aqui que, às vezes, mesmo a gente tratando, a gente permite que eles usem ainda o remédio por um período até desinflamar mais, até ir fechando aquela ferida que tem ali, e depois ele solta todo o remédio e a gente vai ensinando como ele vai viver sem gastrite. Entra lá no meu Instagram, assista as lives que eu faço toda segunda-feira com depoimentos dos pacientes que trato aqui com a gente. E você vai ver como é possível viver sem gastrite.
Beijoca para vocês e até o nosso próximo vídeo.